Não é o lugar que define o nascido de Deus, e sim o que está dentro dele. Portanto, o Filho de Deus não é influenciado pelo meio em que vive, pelas pessoas ou por aquilo que está à sua volta, e sim pela sua fé. Muito boa noite. Estamos começando o nosso programa Obreiros em Foco. Todas as noites aqui, trazendo uma palavra de salvação, de força, de fé, de ânimo e de certeza para todos os servos de Deus e para aqueles que um dia também serviram e hoje se encontram prostrados, se encontram caídos, se encontram desanimados. Mas a boa notícia que eu tenho para você, sabe qual é? É que se você está assistindo o programa, é que se você ainda tem temor a Deus, se você ainda tem desejo, se você ainda tem sensibilidade ao Espírito Santo, se você ainda tem medo de que o arrebatamento aconteça e você fique, se você ainda tem medo de morrer, porque você sabe que está sem salvação, então este é um ótimo sinal. E esta noite poderá ser a sua noite de voltar, a sua noite do reencontro com Deus, a noite de você interromper definitivamente esse processo de destruição no qual você se encontra. Nós vamos, nesta noite, fazer uma oração especial, vamos dedicar essa próxima hora aqui no programa Obreiros em Foco para todos vocês. Eu gostaria de contar com os servos de Deus, com os obreiros, levitas, que estão agora já em casa, alguns estão ainda a caminho de casa porque estiveram participando de uma gloriosa reunião nesta noite, a reunião da Santa Ceia do Senhor Jesus, e você está agora indo para casa, ou já chegou em casa, está nos acompanhando pela Rede Aleluia, aqui pela Rede 21, ou pelo YouTube, Obreiros em Foco, no Facebook, Obreiros Universal. Não importa por que meio você está nos acompanhando, importa que você entre em contato agora com alguém que você conhece, que está afastado de Deus. Entre em contato com ela, peça para ela sintonizar por esse mesmo canal que você está. Peça que ela sintonize agora, porque nós vamos trazer aqui matérias, vamos mostrar uma matéria muito especial, já em seguida, da consagração dos novos obreiros universal que tivemos no último sábado. Uma consagração marcante. Nós vamos mostrar, vamos também fazer uma oração de cobertura para todos que estão afastados. Vamos dedicar essa próxima hora aqui no programa Obreiros em Foco para todas as pessoas que estão afastadas. Então, se você conhece alguém, entre em contato com essa pessoa, peça que ela sintonize. Nós temos aqui na central de atendimentos o pastor Sandro. O pastor Sandro, que é o pastor que é o responsável pelo trabalho do grupo UNP. O grupo UNP significa Universal nos Presídios. Não é isso, o pastor Sandro? Boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Irlan, é isso mesmo, nós temos esse trabalho dentro das unidades prisionais, levando resgate também a muitos que estão lá dentro, inclusive ex-obreiros, levitas, pastores, e estão sendo alcançados por esse trabalho da UNP. E nós estamos aqui hoje de prontidão, toda a equipe está aqui disposta, preparada para atender essa pessoa que está sofrendo, desesperada, precisando de ajuda. Nós temos aqui uma equipe que irá atender e ajudar essas pessoas. Tá certo. Eu tenho aqui em estúdio o pastor Etevaldo, o pastor responsável pelos obreiros do bloco de Itaquera. Boa noite, pastor Etevaldo. Boa noite, Bispo Irlan e todos os amigos ouvintes que participam dessa programação. Estamos aqui com fome e sede de ajudar essa pessoa que está precisando de um resgate, Bispo. Amém. Então, vocês poderão participar, você que deseja enviar o seu vídeo, você pode participar pelo WhatsApp do programa Obreiros em Foco.
que é o 95339-2828. Você teve uma experiência com Deus em uma das vigílias que tivemos, foram 5 vigílias da rocha. Tivemos as 4 vigílias da peneira. Foram várias vigílias. Estamos há meses realizando essas vigílias para dar oportunidade àqueles que se afastaram de voltar, para dar oportunidade para aqueles que tinham edificado a casa na areia, edificarem na rocha. Você que teve uma experiência com Deus, foi batizado com o Espírito Santo, você que voltou, ou você que tem uma experiência para contar de um familiar seu, então você envia a experiência para o WhatsApp. Envia lá um texto, um áudio para o programa Obreiros em Foco e a nossa equipe vai entrar em contato com você para que você participe conosco aqui do programa Obreiros em Foco. Ou você pode enviar uma pergunta bem objetiva e nós, aqui do programa Obreiros em Foco, vamos te responder, tá certo? É o 953-39-2828. O telefone da Central de Atendimentos, onde se encontra o pastor Sandro, agora, juntamente com alguns outros pastores, auxiliares, temos ali esposas de pastores, levitas, para te atender pelo 3573-3535, 0 operadora 11, 3573-3535. São várias linhas que se convergem neste número, tá certo? E nós vamos estar aqui nessa próxima hora para dar uma atenção especial a todos. Nós vamos agora, pastor Etevaldo, assistir juntos. Antes de assistir, eu queria saber do pastor Etevaldo, estava aqui com a gente sábado, né? Sim. Na consagração. Pastor Etevaldo, o que mais lhe chamou a atenção nesta consagração dos obreiros de sábado? Então, bispo, eu fiquei ali na esplanada do templo, observando, né, os servos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Deus manda a gente rogar por trabalhadores. Então a obra está mais do que provada que é do Espírito Santo. Por quê? Porque sempre está surgindo novos trabalhadores, sempre surgindo novos servos, filhos, pessoas nascidas do próprio Deus, porque na Igreja Universal a condição para servir é sendo filho, porque só os nascidos da casa é que vai fazer a diferença. Então eu fiquei observando ali aquela quantidade que não para, porque vai vir o próximo CPO, já tem outra turma, né, se preparando para a profecia se cumprir. Quando o evangelho estiver pregado a toda criatura, aí Jesus vai voltar. Quer dizer, não para... Não para de vir trabalhador, porque nós temos rogado ao Pai. Foi marcante, isso. Né? Marcante. Foi marcante para os que foram consagrados no sábado passado e foi marcante para todos que assistiram. Os comentários não param nas redes sociais dos obreiros, aí no Facebook, Obreiros Oficial Universal. Você pode, inclusive, acessar e acompanhar algumas matérias e deixar até o seu comentário também. Os comentários no Facebook, no YouTube, sabe? As pessoas ali querendo saber como eu devo fazer, eu quero ser um obreiro também universal, eu quero fazer a obra de Deus. Então, você vai receber orientações de como fazer, sabendo que o requisito principal é você ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Vamos acompanhar a matéria. Um dia especial e marcante para a história da Igreja Universal e para a vida de milhares de pessoas. Se vocês chegaram até aqui, então porque vocês têm sido fortes para violentar a sua carne, violentar a sua natureza humana, violentar os seus sentimentos. Chegou a hora de você ser consagrado como obreiro, como obreira. Mas o seu título não vai garantir a sua permanência nem a sua aprovação até o seu último suspiro. O que vai garantir é a sua consagração. É a sua consagração, quer dizer, comunhão
com Ele, constante, diária, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. A consagração dos novos obreiros da Universal. Verdadeiros soldados ungidos para fazer a diferença na linha de frente do Exército de Deus. Cerimônia que foi realizada simultaneamente em todo o Brasil. Ao todo no país, mais de 6.000 obreiros foram consagrados. Milhares de pessoas que um dia foram transformadas, capacitadas e preenchidas e transbordam esta experiência com Deus através desta missão tão grandiosa, ajudar ao próximo. Para mim chegar até esse dia de hoje, houve muitas lutas, batalhas, muito choro, risos, muitas situações difíceis e graças a Deus, graças ao misericordioso Deus, eu cheguei aqui. O foco é um só, é ganhos de almas para Jesus. É o ganho de almas, mais e mais. Há muita gente sofrendo, muita gente que não conhece esse Deus maravilhoso. Nós falamos que quando o pessoal da brigada, do corpo de bombeiros é chamado para um resgate de uma pessoa entre as ferragens, de uma pessoa talvez se afogando, de uma pessoa entre um prédio em ruínas, ele pode chegar lá e salvar a vida daquela pessoa e aquela vida pode durar mais uma semana, aquela vida pode durar mais 10 anos. Mas o trabalho do obreiro, do homem de Deus, nem mesmo obreiros em si, mas do homem de Deus, da mulher de Deus, salva pessoas para toda a eternidade. Esse dia é muito especial para mim, porque foram muitas lutas em toda a minha trajetória dentro da Universal, dentro da igreja. Libertação, libertação de maus olhos, libertação espiritual, cura. E a família acompanhou tudo isso, os membros da igreja, colegas, familiares, todo mundo acompanhou. Então, nada mais especial do que eles também estarem compartilhando comigo esse dia. Data que realmente foi compartilhada com um gostinho ainda mais especial. Muitas foram as pessoas que prestigiaram amigos e parentes, reconheceram a dedicação dos servos de Deus. Alguns aproveitaram para conhecer o Templo de Salomão e foram impactados pela cerimônia tão importante. Ser também a primeira vez que eu venho no templo, não tinha visto, é a primeira vez. Estou muito feliz e prestigiar, né? Porque assim como ela está feliz, eu estou muito feliz por ter vindo prestigiar o dia dela, que é o grande dia dela. Que um dia eu possa estar no lugar dela, né? Não no lugar dela, mas exatamente fazendo o que ela está fazendo hoje. Servos de Deus que são exemplos, pessoas que decidiram entregar toda a vida para a obra divina. Cheguei na igreja precisando de muita ajuda. Eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. E assim como me ajudaram a chegar mais próximo de Deus para que eu tivesse um encontro com Ele, meu desejo daqui para frente, desde o dia que eu comecei a me preparar, é esse. Ajudar as pessoas assim como eu fui ajudado, até o último suspiro. Essa é a nossa fé, essa é a nossa visão e o nosso entendimento. Servir a Deus até a volta dele ou até o nosso último suspiro. Verdadeiros soldados que se comprometeram a doar-se ainda mais em uma obra de tamanho e importância imensuráveis. Homens e mulheres prontos para fazerem a diferença. Ser obreira é retribuir tudo aquilo que um dia uma obreira, um pastor fez por mim.
até um familiar também, membro da igreja, fez por mim. Então eu quero hoje, a alegria é tão grande, mas eu quero hoje retribuir tudo o que Deus me proporcionou, eu quero passar adiante. É isso para mim, é passar adiante a palavra de Deus, resgatar almas, é isso o meu desejo e é isso que eu vou fazer. Muito legal, hein? Muito bacana. Ser obreira é retribuir aquilo que um dia fizeram por mim, por nós. Ser obreiro, na verdade, significa fazer a obra. Ser obreiro é aquele que faz a obra. E esta consagração realmente marcou. O Espírito Santo trouxe um avivamento, acendeu. Ver essa senhora aí falando. Eu estou pela primeira vez aqui. Estou muito impactada, muito feliz. E quem sabe um dia eu vou estar sendo consagrada a obreira também. Já é o Espírito Santo já agindo nela. Essa obra é do Espírito Santo, já agindo no coração dela, que é o pensamento. Né? Outra coisa que o bispo Walter estava falando é que a gente nós não salvamos apenas vidas, o médico salva vidas, né? O bombeiro salva vidas. Existem muitos profissionais que têm profissões que são, essenciais. São profissões dignas, maravilhosas, bonitas. Mas o obreiro, ele não apenas salva vidas. Ele não salva uma vida que vai durar 60, 70, 80, 100 anos. Ele salva almas, né? Porque, na verdade, nós somos almas. Nós somos eternos, assim como Deus é eterno. Nós possuímos um corpo que é passageiro, né? Senhor, o nosso corpo, na verdade, o corpo do ser humano, ele já nasce morrendo. Assim que nasce, bicho, começa uma contagem regressiva para a morte. Nós somos a alma dentro de um corpo que tem prazo de validade. Embora nós, né, os obreiros, nós, pastores, essas mãos aqui curam o enfermo, expulsam demônio, abençoam as pessoas, mas o principal objetivo é salvar aquele que está dentro daquele corpo que tem prazo de validade, que é a alma. O pastor Sandro, tem nomes aí, pastor Sandro? Tem sim, senhor Bispo Irlan. Tem a Neide, que ela ligou aqui na central e ela pede ajuda. Ela diz assim que está afastada da igreja, e o detalhe, Bispo Irlan, que ela se afastou por conta de um relacionamento. A Neide. Isso levou ela a se afastar. A Neide. Temos o Jonathan, que ligou aqui na central também, ele é de Glória da Goita, né, Pernambuco. Ele diz que está afastado, bispo. Ele falou que tem ouvido vozes falando na cabeça dele e doenças graves. Meu Deus. Ouve vozes, tem doenças graves. Doenças graves, sim, senhor, bispo. E tem a Ana Paula, ela diz assim, eu até conheço a palavra de Deus, mas estou afastada. Sempre que eu tento voltar, eu não consigo. Ela mencionou aqui, bispo. Então, qual o nome dessa última aí? Ana Paula, bispo. Ela é de Carapicuíba. Você tenta voltar e não consegue, Ana Paula? Diga, eu não conseguia, porque eu vou conseguir. Porque você precisa saber e entender isso. Que você, se você determinar, se você tomar a decisão, você consegue. Mesmo que o mal invista contra você, ele não, o poder de ação dele é limitado quando você toma uma decisão. Quando você diz, eu vou chegar. Se eu fosse você, eu determinava chegar já nesta sexta-feira, que nós vamos ter um grande trabalho de libertação na Universal. Tá certo? Sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e também às 20 horas, ou em uma Universal perto da sua casa. Tá certo? E a gente está observando aí, pastor Sandro, que as pessoas afastadas estão ligando. Bispo, e nós estamos, sim, dedicando esta hora para todos os afastados. Então, a pessoa que está afastada, ela pode ligar, daqui a pouco vai ter uma oração, ela vai receber cobertura espiritual e ela vai conseguir voltar, o pastor Sandro. Com certeza, bispo. As linhas estão abertas, nós estamos dedicando esse tempo, esse momento, essa hora, para essas pessoas que estão afastadas. São muitas que estão ligando e a gente está anotando aqui. Tem também, bispo, uma mensagem de texto via WhatsApp de alguém que está afastado.
Ela diz assim: boa noite, já me afastei da igreja 3 vezes, tenho muitos conflitos interiores. Aí ela pergunta: será que Jesus ainda me aceita? Sim, eu não tenho a menor dúvida, Ieda de Caieiras, né? Claro, você se afastou da igreja 3 vezes, ô Ieda, e tem muitos conflitos interiores. Você pensa, será que Jesus ainda me aceita? Sim, Ele te aceita. Até porque você está aí preocupada em ser aceita por Jesus. Mas o que você precisa, de verdade, é receber o Espírito Santo. Por isso que você não conseguiu. Por isso que você vem, fica um tempo, depois se afasta, depois fica um tempo, você até quer. Mas o que falta em você é receber o Espírito Santo. Ora, para você receber o Espírito Santo, você tem que chegar, sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. O que aconteceu com você foi isso. Você veio para a igreja, mas você não morreu. Você não entregou a sua vida. Você não morreu para as suas vontades. Então você está aí só. Você sente vazio, você tem conflitos, você tem essa amargura, você tem essa tristeza. Mas se você vier determinada, você tomar a decisão de morrer para si mesma, de morrer para essa vida, você vai receber o Espírito Santo e nunca mais você vai sair. Acredite no que eu estou falando. Se programe, se prepare, porque inclusive nós vamos ter sábado agora uma reunião muito forte e vai ser para as mulheres. Todas as mulheres do Brasil, todas as obreiras, todas as levitas, todas as demais mulheres. E eu queria fazer esse convite especial para você que está afastada, como no caso da Ieda. É Ieda, não é o nome dela? É Ieda de Caieiras. Ieda, você vai se programar para vir sábado, na reunião do Autoajuda. E neste sábado, vocês vão saber por quê. Muitas pessoas neste sábado vão ter respostas. Você vai saber por que as suas orações não foram ouvidas. Por que as suas orações não foram atendidas? Sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, procure chegar bem cedo. Antes das 5 horas, as portas do templo já estarão abertas. A reunião vai começar às 6 em ponto, porém, não espere chegar às 6 horas. Chegue antes, porque vai ser muito forte. Aqui no Templo de Salomão, para todos que residem aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Você é residente aqui da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Itaquera, Guarulhos. Todos virão aqui, Osasco também, todo o ABC, aqui no Templo de Salomão, sábado, às 18 horas, uma reunião muito forte. A reunião do Autoajuda, do Godlywood. Tá certo? Nós vamos a essa chamada que fala acerca desta reunião. Por que suas orações não são ouvidas, mulher? Saiba a resposta sábado, dia 31 de outubro, às 18 horas, no Godlywood Autoajuda. Presencialmente no Templo de Salomão, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, pelo univervideo.com. Então, vai ser muito forte, né? E tem uma pergunta, a Valdinéia deseja perguntar para o pastor Etevaldo. Bispo, boa noite. Meu nome é Valdinéia, moro na Praia Grande e gostaria de saber como devemos agir com pessoas da família que nos perseguem. Boa noite, Valdinéia. Então, Jesus disse que os nossos maiores inimigos seriam da nossa própria casa.
Em que sentido ele quis dizer isso? Quando um membro da família é escolhido por Deus para ser luz dentro da sua casa, para salvar a todos, então é natural que eles venham estranhar o seu comportamento de uma pessoa de Deus. Por isso que o mal que está dentro dela faz com que ela comece a perseguir, comece a ver coisas negativas em você para ela. Porque quando você se converteu, recebeu a luz, que é o Espírito Santo, então você começa a ter um comportamento de uma pessoa de Deus. Por isso que elas não entendem isso. E o mal que está nela, sabendo que a luz que está em você vai chegar até ela, fica usando ela para poder te perseguir. O que você tem que fazer é orar por ela, compreender, né, essa atitude dela de você agora é uma pessoa honesta, você não mente mais, você não faz mais nada de errado e não entende por que ela está te perseguindo. Então, é compreensivo? Sim, mas você deve sempre orar, fazer corrente, né, fazer corrente de libertação por ela, fazer oração. Eu tenho certeza que Deus também vai entrar nela, aí sim você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois é. E uma das estratégias do mal é fazer com que você se feche para essa pessoa da sua família que te persegue. O mal usa, às vezes, a pessoa que é para você ficar com mágoa dela. Pelo contrário, ore mais ainda por ela, tá certo? Antes da gente falar sobre algo muito forte que aconteceu com o Bruno, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Sandro, que está na central de atendimentos. Pastor Sandro, o senhor está há quanto tempo no presídio, trabalhando? Bispo, nós já estamos há 3 anos nesse trabalho glorioso, Bispo. 3 anos? 3 anos. O senhor já sempre aqui em São Paulo ou passou por outros lugares? Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Por enquanto. Pastor Sandro, o senhor só responde sim ou não. O senhor já viu alguma coisa assim marcante, impactante, muito forte que o senhor se lembra agora nesse trabalho do presídio? Bispo, são várias situações, mas tenho sim uma situação bem marcante. Bem marcante? Bem marcante. Impactante? Impactante. Daqui a pouco você pode falar pra gente? Posso, sim, senhor. Inclusive é de uma ex-obreira que a gente encontrou dentro do presídio, Bispo. Tá certo. Uma ex-obreira dentro do presídio? Senhor. Sim, senhor. Tá bom. Então nós vamos ter alguns minutos para que você, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, ligue para alguém que você sabe que está afastado para escutar o que o pastor Sandro vai falar, tá certo? Pois agora eu queria falar sobre o Bruno. O Bruno estava sofrendo, não sabia onde tinha uma igreja universal. Uma senhora passou e lhe deu a Folha Universal. E ele não enxergava a igreja que tinha próxima de onde ele morava. Vamos escutar o Bruno falar como foi essa história. Me chamo Bruno, sou aqui da Catedral de Salvador, Bahia. Eu vim aqui compartilhar minha experiência com a Folha Universal, aonde eu me encontrava afastado. Tinha um enorme desejo de voltar, mas eu não tinha força e eu não sabia onde tinha uma igreja universal, sendo que eu passava todo dia em frente à igreja universal, mas eu não conseguia enxergar. Quando numa tarde eu estava passando novamente em frente à igreja, uma senhorinha evangelista, ela me deu um jornal. Quando eu olhei para o jornal, era Folha Universal. Aí eu pensei, Folha Universal, tem uma igreja aqui, sendo que eu estava de frente com a igreja. Depois desse dia, eu voltei pela misericórdia de Deus e hoje eu estou aqui, graças ao Senhor Jesus e também ao trabalho com a Folha Universal. Aí, e pela gravata, o Bruno é obreiro. Né? O Bruno está hoje como obreiro. Eu também cheguei na igreja assim, uma tarde, eu passando, tinha 14 anos, eu entrei na Igreja Universal. E aqui, a gente tem aqui uma coisa muito bacana no jornal Folha Universal. O relato dessa pessoa que também voltou. Olha aqui. Ela também voltou. Estava afastada, ela viveu os piores momentos de sua vida. Muito bem acolhida, ela voltou a frequentar as reuniões e entendeu a importância da fé em sua vida. Então, aqui está mais um relato. O Espírito Santo está falando nessa noite com todos que se afastaram. E você pode voltar também. Daqui a pouco vai ter uma oração para você que deseja voltar. Sábado vai ter a reunião do Autoajuda.
para todas as mulheres às 18 horas. Tá certo? Aqui tem outra mulher também, olha. A Andrea Avancini, atriz que interpreta a personagem Yarin na macrosérie Jezabel. A Folha Universal é um jornal muito interessante, bem produzido e que, além de fazer reportagens de diversos assuntos, colabora com os trabalhos voluntários realizados nos presídios, por exemplo. Que bacana, hein? Esse é o trabalho da Igreja Universal. Então, você, membro da Igreja Universal, você obreiro, você levita, colaborador, você pode também doar um jornal Folha Universal, você pode patrocinar o jornal Folha Universal. Os presos recebem o jornal Folha Universal, as famílias dos presos. O jornal Folha Universal é um grande instrumento de evangelização. Daqui a pouco, o pastor Sandro, que está nos ajudando hoje aqui na Central dos Atendimentos, vai falar sobre um ocorrido, um acontecimento que ele vivenciou nesses 3 anos, fazendo parte do grupo UNP, Universal nos Presídios. Ele vai falar dessa situação que ele presenciou, que ele vivenciou, que ele considera que foi marcante, foi forte, foi impactante. Tá certo? Tem mais nomes aí, ô pastor Sandro? Temos sim, bispo. Nós temos a Laura, bispo. Ela ligou aqui, ela disse que ela tem depressão e está afastada porque o marido a deixou. Ela disse que tem pensamentos de morte. Afastada? Está afastada também. Com depressão. Depressão pensamentos e pensamentos de morte. Temos também, bispo, a Lilian que ligou aqui, a Lilian de São Paulo. Ela disse que o filho está doente, né? Tem diversos problemas de saúde. Ela falou que já frequentou a igreja, mas por conta desses problemas ela se afastou e está há 3 anos afastada. Meu Deus do céu. Temos a Clarice. Ao invés, o pastor Sandro, dela permanecer na fé, ela se afastou. Ela se afastou, ela fala que foi por conta desses problemas, ela não aguentou e se afastou e já está 3 anos afastada. Os problemas, eles vêm. Todos nós enfrentamos problemas, enfrentamos lutas e desafios. O Senhor Jesus disse, no mundo passareis por aflições, no mundo tereis aflições. Mas não é para... Os problemas não vêm para nos derrotar e nos vencer, não. Os problemas vêm e Deus até permite que venham para a gente ter um testemunho, para a gente fazer uso da fé e glorificar o nome dele. Então, amiga, qual o nome dela, pastor Sandro? É a Lilian. A Lília. Ô, Lília. Lília, você vai saber sábado. Você vai saber sábado por que as suas orações não foram respondidas. Você vai saber. A reunião do Autoajuda do Godlywood, sábado, 18 horas, aqui no Templo de Salomão. As mulheres que perguntam assim, por que as minhas orações não são ouvidas? Sábado, todas terão a resposta. Tá certo? Tem mais nome, ô pastor Sandro? Temos sim, temos a Clarice, bispo. Ela disse assim, eu já frequentei a Igreja Universal, mas por conta de uma depressão eu saí e não tenho mais forças para voltar. Olha só, por conta de uma depressão. E na Igreja Universal a gente realiza um trabalho para curar as pessoas que sofrem de depressão. E temos provado todas as sextas-feiras, inclusive, sexta-feira agora, vai ser o trabalho para repreender o espírito do erro. É um erro que essa pessoa cometeu. Qual o nome dela, ô pastor Sandro? Clarice, bispo. A Clarice. Clarice, você cometeu um grande erro em se afastar e não buscar a sua cura para a depressão. Depressão tem cura pela fé. Nós temos aí milhares de testemunhos, milhares de pessoas que sofriam com depressão e hoje estão curadas. Então, eu convido você também, Clarice, para vir sábado. Se você conseguir, venha sexta-feira na reunião da libertação e no sábado na reunião do Autoajuda do Godlywood. Tá certo? Agora tem mais uma pergunta para o pastor Etevaldo. O Vitor quer perguntar.
dúvida é a seguinte. A Bíblia fala em 1 João 5 que tem pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte. Qual a diferença entre esses pecados? Bom, Vitor, essa pergunta é muito boa. Eu gostei muito de ouvir essa pergunta porque a gente vai conseguir ajudar a muitas pessoas que pensam assim como você. O apóstolo João fala lá na sua epístola, capítulo 5, que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas ele não especifica. Ele não diz qual é o pecado que é para a morte, qual é o pecado que não é para a morte. Mas a gente crê que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando isso acontece, quando a pessoa comete um pecado para a morte, então é aquela pessoa que se torna completamente incrédula. Ela se torna fria, gelada para as coisas de Deus, ela fica completamente indiferente a tudo que se refere a Deus. Ela não quer saber de Deus, ela não tem medo de ir para o inferno, ela se torna uma pessoa completamente incrédula, indiferente a tudo que se refere a Deus. Então, eu penso que o apóstolo João fala por essa pessoa, não ore, porque não vai adiantar ela orar. Ela não tem sensibilidade ao Espírito Santo. Mas se a pessoa está cometendo, por exemplo, um pecado, que você considere um pecado grotesco, um pecado terrível, mas aquela pessoa, ela crê em Deus, ela quer ajuda, então esse pecado não é para a morte. Eu penso dessa maneira, o pastor Etevaldo. Perfeito, bispo, porque a vida é feita de escolha. Nós podemos trazer à memória Saul. Saul foi escolhido para reinar Israel e recebeu o Espírito Santo. Mas por escolha dele, querer fazer tudo da maneira dele, o Espírito Santo teve que se retirar dele e passar para Davi. Então, geralmente, essas pessoas que blasfemam com o Espírito Santo são pessoas que já tiveram uma experiência com ele, já foram, já viram o poder de Deus se manifestar na vida dele, porque o arrependimento é um dom do Espírito Santo. E quando a pessoa não tem mais esse dom para se arrepender, é porque o Espírito Santo já rejeitou ela e geralmente é isso mesmo, bispo. Pessoas que um dia já se envolveram com Deus e resolveram fazer as suas escolhas. Tá certo. Nós vamos agora acompanhar experiências de pessoas que participaram de uma das vigílias, pessoas que estão aí perseverando, obreiros, obreiras, levitas, jovens do grupo FJU, do grupo de evangelização, do grupo NP, do grupo Caleb, pessoas que mesmo em meio à pandemia não se isolaram do altar, porque essas pessoas se consideram sal da terra. Essas pessoas realmente têm mostrado e têm feito a diferença. Meu nome é Felipe, a experiência nessa vigília foi muito forte, principalmente na parte, como eu falou, da cegueira espiritual, que faz a gente fazer uma reflexão de nós mesmos, né, e ver onde nós estamos errando, onde nós deixamos de ver, ou aquilo que está atrapalhando a gente de continuar olhando para Jesus. Eu me chamo Jéssica e a minha experiência na Vigília da Rocha foi uma experiência que nós devemos nos avaliarmos a todo instante. Avaliar a nossa fé, a nossa conduta, o que tem dentro da gente, quais são as nossas reações diante do problema, quais são as nossas reações diante das circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. E através dessa avaliação podemos mudar e podemos tirar toda a cegueira espiritual. Graças a Deus, essa é a fé daqueles que são o sal da terra. Eles não se isolam do altar. No próximo sábado vai ser a vez das mulheres, a reunião do Autoajuda, do Godlywood, com todas as mulheres aqui no Templo de Salomão. E no outro sábado, dia 7 de novembro, vamos ter a Vigília do Fogo. Agora,
Eu quero saber, pastor Sandro, qual foi a experiência impactante que o senhor teve nesses 3 anos trabalhando no grupo UNP? Bispo, nós temos várias dentro do presídio, mas uma delas eu gostaria de destacar aqui, até porque se fala, né, a respeito de uma ex-obreira que eu atendi dentro do presídio, dentro da penitenciária feminina de Santana, e ela falava para mim, pastor, eu já fui obreira e o meu processo de se afastar, de sair da igreja foi lento. Eu primeiro era ativa num grupo, aí eu fui me afastando desse grupo porque eu conheci uma pessoa que não era da fé, então aos poucos eu fui saindo desse grupo. Quando eu fui ver, eu já estava fora. Depois ela falou assim, eu me envolvi mais ainda com esse rapaz, e aí eu pedi para o pastor me tirar de obreira. O que ela falou, bispo? Ela falou assim, eu falei para o pastor, eu quero sair de obreira, para mim não dá mais, eu gosto desse rapaz, eu estou decidida a ficar com ele. O pastor orientou ela acerca disso e o pastor falou, cuidado, foi uma oportunidade que Deus te deu. E ela falou para ele assim, para o pastor, que essa oportunidade de ser obreira, ela falou, lá na frente eu vou ter de novo. E ela falou, eu posso ser obreira novamente, ele pode voltar para a igreja, ele pode vir para a igreja, se converter. E ela decidiu sair. No que ela saiu, bispo, o rapaz, ela era envolvido com o tráfico, ela se envolveu com ele. Aí eles foram presos, o rapaz foi para um lado, para uma prisão, e ela foi para essa penitenciária. O filho que ela teve desse relacionamento, o filho foi para um abrigo, não ficou nem com a família. E aí ela dizia, chorando com lágrimas, ela falou assim, pastor, isso aqui é um inferno. Ela falou assim, os meus irmãos falaram para mim que não piso os pés aqui, que era para até desconsiderar que eu era irmã deles. E a mãe, bispo, que era a única pessoa que visitava ela, começou a ir, a mãe faleceu de câncer. Meu Deus. Então, dentro do presídio, quando a gente chegou lá, conhecemos ela lá, ela estava desesperada. E ela, com essas palavras, bispo, ela falou assim, eu desprezei, pastor, a chance que Deus me deu e olha só onde eu vim parar. Ela falou com essas palavras, ela falou assim, do altar da igreja, do grupo da igreja que eu estava, eu vim parar dentro da cela de um presídio, sem o meu filho, sem a minha família e sem paz, que é o pior de tudo. Meu Deus! Então, bispo, nós vemos dentro do presídio muitos casos de ex-obreiros, pastores, levitas, e esse foi um caso que ficou marcado por se tratar de uma pessoa que vivia a fé. E o que eu mais achei interessante aí, forte, é ela pensar que ela ia sair e quando ela quisesse ela voltava. Ela falou isso com essas palavras, pastor, e ela falou isso pra gente. Ela falou assim, eu desprezei o que o pastor me falou e eu falei assim, eu posso sair, mas depois eu posso voltar de obreira novamente. Um engano muito grande, o pastor Sandro, a pessoa pensar isso. Nunca fale isso. Você que é uma obreira, um obreiro, não diga, eu vou sair e quando eu quiser eu volto. Até aquelas pessoas que nasceram dentro da própria igreja, bispo, que nasceu na igreja, que tem um desejo, né, de querer conhecer o mundo, pensando em ir, conhecer e depois voltar. E a maioria das vezes não volta. Eu quero agora mostrar para todos vocês um versículo que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no versículo 7. Antes de fazermos a nossa oração, eu quero ler isso aqui para vocês. Olha só. Deus falou para Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Gênesis capítulo 4, versículo 7, para você ler comigo. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sabe o que significa isso? Deus estava ali dizendo para Caim, isso aqui foi antes de Caim assassinar o seu irmão. Deus disse para ele que ele havia procedido mal, porque Caim carregava dentro dele uma iniquidade. Sabe qual iniquidade? Raiva do seu irmão, mágoa do seu irmão. Caim estava com mágoa até de Deus,
mágoa até de Deus. E Deus, vendo que ele andava triste, Deus perguntou: por que andas triste, Caim? Por que decaiu o teu semblante? Porque o semblante de Caim não era mais o mesmo. Ele andava amargurado, ele andava triste, tinha depressão, ele tinha mágoa. Ele estava arrasado, destruído por dentro. E Deus deu a ele a chance de ele abortar aquele pecado, abortar aquela iniquidade. Quando diz: você procedeu mal. Se você tivesse feito correto, eu teria aceito. Deus não vê primeiro o que eu faço, Deus vê primeiro o que eu sou. Se você tivesse feito certo, eu ia aceitar. Mas você agiu errado e o pecado está aí, a iniquidade está aí, ó, a porta está aí dentro de você. Mas a você cumpre dominá-lo. Ele não quis dominar. Ele foi lá e assassinou seu irmão. E quando Deus perguntou: Caim, onde está o teu irmão? Caim manifestou que ele estava com mágoa de Deus quando ele disse: sei lá, Senhor, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? E Deus disse: o sangue do teu irmão está clamando a mim da terra. Caim carregou uma marca. Aborte essa iniquidade, se volte para Deus agora. Você que tem mágoa, libera perdão. Tome a decisão. Sabe, nós vamos fazer a oração agora. Se você não preparou, prepare o seu copo com água, porque nós vamos nos unir em oração com o pastor Etevaldo, com o pastor Sandro na central e com todos que estão aqui conosco. Vamos falar com Deus. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora, meu Pai, por todos que precisam, por todos que estão buscando a salvação, por todos que estão em busca de um socorro, de uma resposta, de um livramento, até mesmo, Senhor, por aqueles que querem ajuda, mas não sabem como fazer, aqueles, meu Pai, que estão perdidos, tomados, possuídos de orgulho, de arrogância, de mágoa, de ódio, como Caim estava, cheio de mágoa do irmão, cheio de ódio, mágoa até mesmo do Senhor. Ele achou que o Senhor o desprezou. Meu Deus, ele teve a chance, ele teve a oportunidade e ele não quis. E essa pessoa está tendo agora. Minha amiga, meu amigo, receba a chance, receba a oportunidade. O Espírito Santo, ele paira sobre nós. Assim como ele está aqui comigo, ele está aqui conosco, ele está aí com você também, aí na sua casa, aí no presídio, aí no hospital. Ele está com você agora no automóvel. Ele está com você agora, ele está te vendo. Diga para ele: eu preciso de ajuda. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Diga: Espírito Santo, eu preciso da salvação. Eu preciso voltar. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. Fale isso para Deus agora e receba o toque do Espírito Santo. Receba agora o dom do arrependimento. Não faça como essa obreira, essa ex-obreira. Ela disse um dia: eu vou sair, quando eu quiser eu volto. Não é assim que acontece.
Peça a Deus misericórdia agora. Diga, eu quero voltar, Senhor. E você que está de pé, diga, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero tirar a mão do arado. Eu não quero olhar para trás. Vem me ajudar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, consagra, Senhor, e abençoe essa água. E que todos que beberem um pouco da mesma estejam bebendo de Ti. Que o doente fique curado agora. Que o fraco se fortaleça. E que ela tenha forças para voltar ainda esta semana. Em nome do Senhor Jesus, a água está ungida e abençoada, pode beber com fé. Eu levanto as mãos, Senhor, para dar cobertura a todos que participam do programa Obreiros em Foco. Sejam todos fortalecidos e abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída para tua vida. Graças a Deus, você está abençoado. Faça a sua parte. Sábado vai ter a reunião do Autoajuda, a reunião do Godlywood. Tá certo? 18 horas, aqui no Templo de Salomão, em videoconferência para todo o Brasil. Pastor Sandro, do grupo UNP, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Obreiros em Foco. Eu que agradeço, bispo. Uma boa noite. Obrigado. Pastor Etevaldo, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, bispo. Deus abençoe a todos e até amanhã com mais um programa Obreiros em Foco. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.